Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade ao estudo das unidades de medida de comprimento, né? E a gente vai focar nos exercícios. Vamos para aquele esquema, dá uma lida nesse exercício, aperta a pausa e tenta fazer que a gente já volta com a solução. Boa sorte! Bem, vamos à solução? Essa questão eu tirei da prova da UBMEP de 2007, primeira fase, nível 1, que é sexto e sétimo ano. Vamos à questão. Um retângulo de papelão com 45 centímetros de altura, está aqui o retângulo de papelão de 45 centímetros de altura, foi cortado em dois pedaços iguais. Repara que depois que eu apresentei a questão para você, eu frisei o iguais. Como na figura. Então, essa figura de branco é a que foi dada. Com esses dois pedaços, é possível montar um quadrado de lado maior que 45 centímetros. Eu já montei aqui o nosso suposto quadrado com um lado maior do que 45 centímetros. Qual é o comprimento da base do retângulo? Bem, o retângulo é o que foi dado. Então, a pergunta do problema é: qual é a medida aqui da base desse retângulo? É isso que eu quero descobrir, é a medida dessa base. Ok. Bem, vamos lá. Então, eu tenho duas regiões idênticas. Eu tenho a região A e tenho a região B. Elas são idênticas. E eu tenho que separar as duas e arrumar um jeito de montar um quadrado aí, né? Bem, se elas são idênticas, obrigatoriamente esse pedaço daqui é igual a esse. Por quê? Né? Eu só vou conseguir montar um quadrado de dois jeitos. Ou eu mantenho fixo a região A e subo um degrau a figura B, ou eu mantenho fixo a figura B e desço um degrau a figura A. É o que eu vou fazer, eu vou manter fixo a região B. Então, está aqui a nossa região B. Vou manter fixa ela e vou descer um degrau a região A. Ora, se eu estou descendo um degrau e a única maneira de eu montar o quadrado é essa, ou fazer outro movimento, que são, na realidade, similares, obrigatoriamente a altura desses, as medidas, né, verticais aqui, tem que ser iguais, para poder justamente eu fazer o encaixe, né? Então, está aqui a minha região A, está aqui a minha região A, e eu sei que as medidas aqui, na vertical, essa medida, essa medida, essa medida e essa medida são idênticas. Ora, se aqui tem 45 centímetros e eu descobri que essas medidas aqui são idênticas, cada uma tem 15 centímetros. Então, eu tenho aqui 15, 15 e 15. Se eu fizer esse movimento, eu tenho essa. Então, aqui eu tenho 15, aqui eu tenho 15, aqui eu tenho 15 e aqui eu também tenho 15. 1, 2, 3, 4, 15 vezes 4, 60 centímetros, que é a medida do lado de um quadrado. Bem, o quadrado tem todos os lados iguais, então a parte aqui de baixo também mede 60 centímetros. Ora, mas espera aí, se encaixou perfeitamente, as medidas horizontais também têm a mesma medida, também são idênticas. Então, eu tenho que isso daqui tem a mesma medida que isso daqui, que tem a mesma medida que isso daqui. 3 medidas idênticas somando 60. Cada uma mede 20. 20 mais 20 mais 20, 60. Então, aqui eu tenho 20. Aqui eu tenho 20. E aqui eu tenho 20. Tá, mas qual é a pergunta do problema? A pergunta do problema é qual é o comprimento da base do retângulo. E eu não consigo enxergar a base do retângulo aqui no meu quadrado. Para eu conseguir enxergar a base do retângulo, eu vou ter que desfazer o que eu fiz.
Então, mantém fixa de novo a região B. Volta com a A. Agora sobe a A um degrau para você voltar para o que você tinha antes. Retorno para cá. Só que eu já retorno para cá sabendo que essas medidas horizontais aqui, ó, essas medidas horizontais são todas de mesmo tamanho. E todas medem 20 centímetros. E eu tenho 1, 2, 3, 4 medidas de 20 centímetros. Então aqui mede 20, aqui também mede 20, aqui também mede 20, aqui também mede 20. 20 vezes 4, 80. Então, 80 centímetros é quanto mede a base desse meu retângulo. Bem, espero que você tenha acertado. Vamos para a próxima? Bem, essa questão foi retirada do banco de questões do OBMAP. Vamos para aquele esquema. Aperta pausa e tenta fazer. Caso você não queira, vamos deixar o vídeo correr e vamos ver a solução. Bem, vamos lá. Um atleta costuma correr 15,5 quilômetros ao redor de uma praça retangular de dimensões 900 metros por 600 metros. Ele inicia a corrida sempre do ponto P, situado a 550 metros de um de seus vértices, correndo no sentido horário, como mostra a figura. Bem, então está aqui a figura. Em que ponto da praça ele vai parar? Ou seja, em que ponto da praça ele vai terminar a corrida? Bem, vamos pensar, né? Primeiro vamos identificar tudo que a gente pode identificar a respeito desse retângulo. Bem, este retângulo, ele é um retângulo 900 por 600, né? Bem, então é bem nítido, né, que o maior lado vai medir 900 metros e o menor lado é o que representa os 600 metros. Perfeito. Bem, Bruno, se ele sair do ponto P e ele está correndo no sentido horário e retorna para o ponto P, ou seja, uma volta completa nesse circuito retangular, ele consegue percorrer quantos metros? Bem, a volta completa representa o perímetro desse retângulo, né? Então vamos achar o perímetro desse retângulo. 2 vezes 900 mais 600. Ou seja, o perímetro desse retângulo é 2 vezes 1.500, que resulta em 3.000 metros. Bem, mas o cara não corre 3.000 metros, ele corre 15,5 quilômetros. Então, para ele completar 15,5 quilômetros, eu tenho que saber quantas vezes eu consigo encaixar 3.000 metros dentro de 15,5 quilômetros. Bem, para a conta ficar ser possível de ser feita, tem que estar na mesma unidade de medida. Então, vamos passar 15,5 quilômetros para metro, né? Eu vou ter 155 hectômetros, 1.550 decâmetros, 15.500 metros. Então a pergunta é, quantas vezes 3.000 se encaixa dentro de 15.500? Eu vou só fazer a divisão. Vamos fazer essa divisão. Ok? Bem, repare que se eu colocar 5 aqui, vai dar 15.000. E aí, vai sobrar 500. O que essa divisão representa para mim? Representa o seguinte, que o atleta, ele vai dar 5 voltas, ou seja, ele vai partir do ponto P, vai andar partir do ponto P, vai andar 1, 2, 3, 4, 5 voltas e vai andar mais 500 metros.
Então, ele dá 5 voltas mais 500 metros. Bem, se ele partiu daqui depois de 5 voltas, ele está aqui de novo. Isso tudo mede 900. Se eu já tenho 550 aqui, significa que esse comprimento é de 350 metros. Poxa, Bruno, mas ele deu 5 voltas, parou no ponto P e ele não andou só 350 metros. Ele andou 500 metros. Isso significa que ele vai andar 350 mais 150. Metros. Então, depois que ele completa as 5 voltas, ele anda mais essa distância laranja aqui. A pergunta do problema é em que ponto da praça ele para. Eu vou representar o ponto que ele para pela letra Q. Pronto. Ele para no ponto Q que eu acabei de indicar da figura. Bem, espero que você tenha acertado. Obrigado pela atenção. Até a próxima.